Pronto, queridos, sejam bem-vindos. Deus abençoe a cada um de forma especial. Nessa aula de hoje, nós nos aprofundaremos um pouco mais naquilo que seja a ética propriamente dita, né? A perspectiva, a visão, a definição, né? Daquilo que seja a ética, a aplicabilidade da ética dentro do contexto geral e dentro do contexto religioso, né? A ética cristã, né? A ética religiosa. Então, nós iremos ver a fundo mais a questão da ética propriamente dita. Então, seguiremos aqui o slide, como eu sempre falo para os alunos, ainda que eu não siga o passo a passo de cada um slide, por exemplo, esse slide da segunda aula, nós temos aí 30, 30 páginas, digamos assim, 30 slides demonstrativos. Então, se nós formos detalhar cada um deles, o tempo termina sendo aproveitado só na leitura. Então, geralmente eu gosto de passar um aspecto geral daquilo que é o conteúdo, ok? Mas o conteúdo vai estar à sua disposição para você ler, para você estudar, para você fazer impressão, de acordo com aquilo que melhor se aplicar o uso aí para você, tá certo? Então, como eu disse, mais focando naquilo que seja a ética propriamente dita, tá? Então, dentro da definição de ética, para entendermos, né? Então, vimos os aspectos no sentido da religião, no sentido da teologia, e a ética ali caminhando, né? Transitando naquele ambiente. Hoje, nós veremos mais a fundo a ética cristã propriamente dita. Contudo, eu não posso me direcionar à ética cristã sem que antes eu faça uma visão, uma demonstração da ética no sentido geral, no sentido comum, tá bom? Então, iremos ver aí alguns aspectos da ética no sentido geral. Então, vamos lá. Ética cristã. A etimologia da palavra ética. Opa! Então, antes que eu fale da ética dentro do contexto cristão, eu preciso entender a ética. E aqui eu não queria usar aquelas frases feitas que são bonitas de serem faladas, são aplicáveis, ok, mas eu queria uma análise mais detalhada e aprofundada. Quando eu digo frases feitas, eu digo frases como a de um filósofo, né, muito conhecido, quando ele diz que ética é a junção de 3 palavras: quero, posso e devo. Então, quando a pessoa consegue agir em concordância com essas 3 palavras, ele está colocando a ética em prática, né? Então, eu quero fazer, ok. Eu posso fazer? Posso, ok. Eu quero, eu posso e devo.
né? Eu devo fazer? Então, assim, quando nós usamos essas definições em relação à ética, como eu disse, é uma forma de colocar que é aceitável, que é correta, porém se torna simplista no âmbito da grandeza que é o assunto, certo? Então, ética é quando eu decido fazer algo, eu quero fazer aquele algo, eu vou fazer porque eu quero fazer, não é porque eu estou sendo forçado ou obrigado, é porque eu decidi fazer, então eu quero fazer. Eu analisei que eu posso fazer, eu tenho condições de fazer aquilo, eu tenho a possibilidade de fazer aquilo, ok? E é algo que eu deva fazer, né? Em relação ao contexto social, né? Em relação às outras pessoas. Então, essa explicação, essa definição de ética, ela é muito boa. E por que eu citei o filósofo, né? Então, no slide, você vai ver algumas pontuações em relação à questão filosófica, né? A ética, ela passa por uma definição, por uma adequação, uma organização filosófica. Então, nós temos Spinoza, por exemplo, quando você vai fazer qualquer pesquisa sobre ética, você vai ver menção, né, ou textos a livros como esse, né, de Spinoza. Você vai ver menção a filósofo e a textos de livros como esse, né, de Kant, Crítica da Razão Prática, né? O de Spinoza que eu mostrei é ética. Então, a ética propriamente dita, no seu aspecto filosófico. Então, nós temos outra citação, né, que envolve a questão religiosa, né, quando, dentro do pensamento filosófico de Kant, que seria esse, né, a religião nos limites da simples razão. Então, todos esses escritos, e eu tenho outros aqui na minha biblioteca, mas todos esses escritos, esses pensamentos filosóficos concernente à ética, eles estão corretos, digamos, né? Eles estão corretos. Lembrem que na primeira aula eu disse que a ideia primordial da ética dentro do contexto religioso é eu respeitar o direito do outro, é eu respeitar o posicionamento do outro, né? Lembrem-se disso, é eu respeitar a crença do outro. Então, eu estou usando ética ali naquele momento? Sim, eu estou, né? Eu estou. Por quê? Porque na etimologia da palavra ética, do grego étios, que significa caráter, costume ou modo de ser. Então, quando nós falamos da ética em um sentido simplista, né? A ética é você saber a hora, o momento, a forma de fazer as coisas. Ok. Então, quando eu falo de ética, eu estou falando de um modo de ser, né? Uma prática, um costume, um caráter que se dá ao que eu faço, ao que eu penso, ao que eu falo, tá certo? Sempre visando o contexto social, né? Aí nós vamos um pouco mais a fundo dentro desse contexto filosófico e o sentido da palavra ética na realidade, se inspirou na expressão grega, né?
ética, filosofia, que significa filosofia moral ou filosofia do modo de ser. Então, quando nós falamos ética, nós estamos dentro desse contexto de moralidade. Eu sou ético quando eu vou agir dentro de um contexto de moralidade. Daí a ideia de caráter, né? Daí a ideia de modo de ser correto em relação a mim e em relação à sociedade à minha volta. Então, os romanos vão traduzir etios, né, para o latim mos, ou, no plural, mores, que quer dizer costume, de onde vem a palavra moral. Entendeu aqui agora? Então, em determinado ponto, nós vamos separar aquilo que é ética e aquilo que é moral, ok? Neste primeiro momento da minha compreensão em relação à ética, a palavra moral ela está intrinsecamente vinculada, ligada à ética, né? Então, quando eu falo de ética, eu estou falando de um modo de fazer, modo de ser, né? Eu estou falando de um costume prático que envolve uma definição moral, uma opção, uma escolha, uma decisão pautada na moral, né? O certo e o errado estão intrinsecamente ligados aqui, né? Quando eu falo da questão moral, eu estou falando daquele ponto de vista de certo ou errado, né? Eu quero fazer isso, eu posso fazer isso, mas eu devo fazer? Por quê? Porque tem algo moral aqui agora, né? Eu quero, eu posso, ok, mas envolve algo moral aqui, algo subjetivo aqui, que envolve estar certo ou errado. E aqui agora não existe meio termo, né? Ou você está certo ou você está errado. Não existem meios termos aqui agora. Então, percebe como, dentro das suas origens, filosoficamente falando, nas traduções que vão sendo feitas, né, nas transliterações que vão sendo feitas, eu tenho a ideia filosófica em relação à ética, e isso está atrelado às minhas práticas, aos meus hábitos, aos meus costumes, ao meu modo de ser. E esse modo de ser pautado por um escopo moral, né? Para que eu tome decisões, para que eu fale certas coisas, para que eu faça certas coisas. Então, é algo aqui dentro do contexto de certo e errado. Então, a ética está ligada a esses princípios morais, né? Daquilo que seja certo ou errado. Então, nós precisamos entender essas definições. Antes de que eu fale sobre a ética cristã, ou seja, o certo e o errado, normatizado por aquilo que é a palavra de Deus, por aquilo que é a Escritura Sagrada, percebe? Antes de normatizar esse meu costume, esse meu caráter, esse meu modo de ser com base nas Escrituras, a ética, por si só, já me subentende que eu preciso ter esse equilíbrio moral na hora de fazer as coisas, na hora de tratar o meu próximo, né? Na hora de me comportar em sociedade, percebe?
a ética por si só já me leva a essa reflexão, a esse pensamento. Percebeu? Aqui, eu vou ter a ética cristã, ok, mas quando nós falamos da ética cristã, não é que o meu costume, o meu caráter, o meu modo de vida, a minha moral, né? A ética, ela está definindo esses princípios, esses aspectos, com base no ensinamento cristão. Não, a ética, ela traz essa ideia de comportamento correto, de atitude correta, de costume correto, de modo de ser correto em relação ao meu próximo, à comunidade em que eu estou inserido. Percebe? Então, quando nós falamos ética, nós estamos falando de todo esse contexto, de todo esse enredo de reflexão, de análise, para que eu possa, então, me comportar de acordo ao ambiente em que eu estou inserido, à profissão que eu estou exercendo, né? Aqui, independente de ser cristão ou não, independente de ter a palavra de Deus como princípios ou não. A própria etimologia da palavra ética, né? A própria ética por criação, definição e aplicação já leva a esse contexto, ok? Então, aí você vai ter a ética profissional, né? Dentro de cada área, existem atitudes que aquele profissional não pode tomar, existem atividades em que você vai ver, por exemplo, algo é aceitável pela lei, ok? Não, a lei me diz que eu tenho o direito de fazer isso. Mas existem coisas que mesmo a lei não tendo aquilo como algo errado, aí você vai ver a frase, mas moralmente errado, né? A lei me permite eu usar o veículo da empresa, ok, mas é lógico que aquele veículo daquela empresa está na minha mão, está abastecido pela empresa, e é para eu usá-lo em benefício ou em decorrência do desempenho da minha função. Aí, se eu uso aquele carro para outras finalidades, alguém pode dizer assim, mas a empresa não especificou, né? Se você só pode usar para a empresa ou não. Não, mas aí eu estou moralmente incorreto, né? Eu estou moralmente errado. Eu estou indo para uma praia, estou indo curtir, e a empresa abasteceu o carro para que eu ficasse com o carro à minha disposição, porque se tivesse a necessidade de eu comparecer ao trabalho, já estaria tudo ali, todo o suporte, né, à minha disposição, e eu usei aquilo ali para a minha curtição, para a minha recreação, percebe? Então, existem coisas que ainda que perante a lei, eu possa fazer, mas aí aqui agora a ética vai me jogar naquilo que seja moralmente correto ou incorreto. Então, é importante que nós compreendamos isso, ok? As definições, né, de caráter, no sentido, quando nós temos as palavras, né, tanto étios como mos, costume, né, ou costumes, né, indicam um tipo de comportamento propriamente humano que não é natural. O homem não nasce com ele, como se fosse um instinto, mas é adquirido ou conquistado por hábito. Então, percebe que quando nós estamos falando deste conceito de ética, de comportamento,
moralmente correto. Isso é algo que nós vamos aprendendo de acordo com aquele ambiente em que nós estamos inseridos, né? Então, eu preciso entender que um comportamento ético ele é moldado de acordo ao ambiente em que ele está inserido. Então, quando nós entendemos que toda essa conceituação, que toda essa ideia de ética, ela vai estar dentro daquilo que é a filosofia, entende? Por isso que eu disse a vocês, antes de voltar o olhar para a ética cristã, eu queria olhar para a ética no sentido geral, histórico. Por quê? Porque a ética em si, ela já carrega, né, essa demanda. Qual demanda? A atitude correta, costume correto, modo de ser correto. Certo e errado estão intrinsecamente ligados à ética. Quando nós falamos de atitude moralmente correta, estamos vinculados à ética. E isso você vai ter que aprender, você vai ter que adquirir de acordo ao ambiente ali em que você está sendo inserido. Existem coisas que aqui neste ambiente podem ser permitidas socialmente, a comunidade aceite, e pode ser que esse mesmo costume, em uma outra comunidade, esse costume não seja aceito, essa prática não seja aceita. Então, a aplicabilidade da ética vai fazer com que eu possa estar me adequando, né, a esses costumes, a essas práticas, né? Quando nós falamos de caráter, quando nós falamos de costume, estamos falando de algo que é adquirido, conquistado pelo hábito, né? Pela prática daquilo ali. Então, ainda com a ideia do pensamento filosófico para a ética, nós temos aí a divisão, né, da ética. Dentro da filosofia, nós temos a metaética, nós temos a ética normativa, nós temos a ética aplicada, percebe? Então, nós temos aí, por exemplo, Sócrates, que é o primeiro, né, a dar uma concepção adequada, né, em relação ao senso comum e à vagueza, aquelas ideias, aqueles pensamentos que antes eram soltos, que antes eram indefinidos, né? Sócrates ele vai ser o primeiro a pegar aquilo ali, dar uma concepção àquilo ali, uma definição, né? Aí agora nós vemos o termo ética ser aplicado, né? O costume moral ele ser pautado. Então, isso vai ter essa organização, essa concepção com Sócrates. Mas aí nós temos também Aristóteles, né? E é interessante que quando você vai pesquisar a ideia de Aristóteles, existe uma palavra arité, né? Arité, né? Ou arité, que é o mesmo que você dizer virtude, né? Virtude. Então, quando Sócrates ele vai normatizar, quando Sócrates vai estabelecer, né, padronizar, né, adequar essas ideias sobre esses costumes éticos em relação à comunidade que eu estou inserido, aí vem Aristóteles com a ideia de virtude. A pessoa que consegue fazer isso, né, ele tem uma virtude. Qual é a virtude? Ele consegue se adequar, ele consegue adquirir bons hábitos para ele e para a comunidade em que ele está inserido.
sempre respeitosamente, sempre educadamente, sempre solícito. Percebe a ideia de alguém virtuoso? O que é ser uma pessoa virtuoso? Né? É aquela pessoa que está sempre disponível para ajudar, para acolher, né? Então, a fulano é uma pessoa virtuosa. Percebe como isso está dentro daquilo que é ético, né? Então, aquela ideia de virtude por prudência, né? É, ele vai estabelecer um meio termo, né? Longe dos extremos. Olha a ideia de Aristóteles, como ela consegue trazer para nós uma certa clareza em relação à ética. Ser ético é uma pessoa que tem uma virtude. E que virtude é essa? Ele é prudente, né? Ele é prudente. Ele sabe estabelecer um ponto de equilíbrio para não cair nos extremos, né? Então, quando eu falo de alguém equilibrado, de alguém que sabe tomar decisões corretas, de alguém que sabe ser prudente, percebe? Eu estou falando de alguém que é ético. Então, como eu disse no começo, falar de ética é algo bem mais profundo do que umas definições, né? Ainda que sejam boas, ainda que sejam corretas, volto a frisar isso, não estou fazendo crítica a essas definições, eu só estou dizendo que são definições simplistas em relação à grandeza do assunto, né? À profundidade do tema, ok? Portanto, ética e moral, pela própria etimologia, dizem respeito a uma realidade humana que é construída histórica e socialmente a partir das relações coletivas dos seres humanos nas sociedades onde nascem e vivem. Entendeu por que que é algo adquirido? Porque, de acordo aos costumes, às práticas daquele lugar, as normas daquele lugar, né? Uma pessoa ética, ela é uma pessoa que tem a virtude da prudência em saber o que fazer, como fazer, né? E se deve fazer, percebe? Então, isso é muito bom que nós venhamos compreender. Eu espero que esteja ficando claro aí para vocês essa definição, né? Essa definição e essa contextualização histórica daquilo que seja a ética como um todo. Aí aqui agora nós vamos pegar três tipos de éticas, né? Na literatura, podemos encontrar uma classificação e uma organização dos diferentes tipos de ética com base no princípio que orienta cada uma. Basicamente, podemos dizer que existem três categorias principais, das quais outras subcategorias se derivam. Então, nós temos a ética humanista, nós temos a ética naturalista e nós temos a ética religiosa, ok? Todas elas no plural. Por quê? Porque a partir delas, várias outras podem surgir, né? Várias outras podem ser criadas a partir delas. Então, éticas humanistas, éticas naturalistas e éticas religiosas, porque existe mais de uma religião. Então, cada religião, já que ética são padrões de costumes, hábitos, modo de ser e de viver em comunidade, então cada comunidade religiosa vai ter os seus próprios costumes, seus próprios
hábitos, né? Suas próprias práticas, que eu aqui agora preciso respeitar. Por isso que na primeira aula eu falei tanto sobre esse contexto, né? Então, mas basicamente são essas três. Então, ainda dentro do contexto de ideia daquilo que é o pensamento sobre a ética, deixa eu deixar bem claro, a ideia de ética, ela traz o juízo de valor, né? O juízo de valor. Nós temos o juízo de fato e nós temos o juízo de valor. Prestem atenção nisso. Quando eu falo de ética, eu estou falando daquilo que é certo, daquilo que é errado. Eu estou falando das minhas práticas, das minhas atitudes. E se essas atitudes, elas têm essa virtude, esse ponto de equilíbrio, essa prudência, ok? Então, por exemplo, a frase João é bom. Isso é um juízo de valor, né? Eu vejo em João características, atitudes, gestos, palavras, em que eu posso enquadrá-lo como uma pessoa boa, ok? Então, isso é um juízo de valor. Quando eu digo João é alto, ele tem quase 2 metros de altura. João é alto. Então, isso é um juízo de fato. É um fato. João, ele é alto. Percebe? A ideia de João é bom, aí aqui agora ela é um juízo de valor. Eu posso tê-lo como bom, de acordo às atitudes que ele fez em relação a mim, e outra pessoa pode tê-lo como uma pessoa ruim pelas atitudes dele em relação àquela pessoa. Percebe? Por isso que quando nós falamos de ética, nós não estamos falando de individualidade, nós estamos falando de coletividade. É aquilo que eu faço que vai interferir, que vai afetar as pessoas à minha volta. Então, existe aí um juízo de valor, ok? Em relação ao que eu faça, ao meu comportamento, ao meu modo de ser. Então, aí é bom a gente entender esse juízo em relação ao juízo de valor e ao juízo de fato, aquilo que é comprovadamente, não é? Não está no campo da subjetividade. Quando nós falamos de juízo de valor, estou falando da subjetividade, né? Porém, todos esses tipos aqui, eles vão estar dentro desse campo de subjetividade, de juízo de valor, mas com critérios estabelecidos, tá certo? E o que é que vai ser um fato aqui agora? Um juízo do fato? É se as pessoas, elas agem, elas se comportam de acordo a esses valores, a esses juízos de valores, né? Aí, como nós falamos, aquilo que é moralmente correto, ok? Então, é importante que percebamos isso. Éticas humanistas, aí nós vamos ter as definições e eu vou ler aqui para a gente seguir. As éticas humanistas partem do princípio de que o homem é o centro de todas as coisas. Existem várias formas de ética humanista. Há aquelas que objetivam a experiência, ou seja, o correto é a ação e o errado é a inércia, como no existencialismo, desde que o homem esteja agindo. Qualquer experiência pode se tornar válida e justificável. Então, nós vamos pegar as ideias
que norteiam, né, esse pensamento daquilo que seja a ética humanista, e você vai poder, como eu disse, fazer um juízo de valor, né, disso que está sendo ensinado, disso que está sendo dito, ok? Há também aquelas éticas humanistas que elegem como o padrão moral aceitável aquele que se concentra no bem maior para a sociedade. Isso significa que aquilo que for bom para a maioria das pessoas, então deve ser tido como correto, né? O utilitarismo é um exemplo desse tipo, percebe? Nós estamos aqui, digamos, definindo cada um desses tipos, né? No caso, a ética humanista, e dentro desse campo, né, da ética humanista, dentro desse grupo, né, existem os subgrupos. E aqui nós estamos citando, né, algumas, mas a ideia, né, de decisão moral, de certo e errado, percebe? É isso que eu quero que vocês entendam. Está inserido dentro do contexto. Mas isso quem não faz não é a ética cristã? Não, aqui estamos dentro do conceito de ética, dentro do seu grupo específico, éticas humanistas. Mas essa ética humanista ela vai ter várias outros subgrupos, todos eles dentro dessa ideia daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é certo e daquilo que é errado. Percebe? Há ainda aquelas éticas que priorizam o prazer individual. Elas são fortemente marcadas por uma tendência egoísta. Aí você que ficou ouvindo o tempo todo a ética numa definição simplista, aí quando chega aqui agora, você pode ficar na dúvida, como assim? Ainda há aquelas éticas que priorizam o prazer individual. Sim, nós falamos que ética é um costume, né? É um modo de ser, é um costume, é um comportamento, né, em que expressa caráter, virtudes. Então, ou seja, quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando em uma ação, em um comportamento, né, em uma atitude. Né? Então, e esse comportamento, essa atitude, ela vai priorizar o prazer individual. Então, assim, eu vou olhar alguém fazendo alguma coisa e eu posso, dentro do juízo de fato, ver a atitude daquela pessoa em meio à sociedade e eu dizer, não, aquilo está errado. Aquilo está errado. Não era para aquela pessoa estar fazendo aquilo, é um juízo de fato. Ela pegou o aparelho, ela pegou o objeto e não era dela. Mas, para aquela pessoa que defende uma ética que prioriza o prazer individual, para ela, se está produzindo prazer a ela, está correto. Por quê? Porque o que eu quero é satisfazer a minha vontade, o meu desejo. Eu quero chegar ao prazer. Se eu chegar ao prazer, não me importa o que vocês vão sentir com o que eu faço, o como isso vai afetar vocês, não me interessa. Então, elas são fortemente marcadas por uma tendência egoísta. Por que uma tendência egoísta? Porque esse padrão moral, esse comportamento, esse modo de ser, ele prioriza o prazer pessoal, individual, certo? Então, aí aqui agora nós precisamos ponderar, nós precisamos analisar e entender que ele tem o direito, ok? Um ditado, né, popular muito conhecido,
a sua razão acaba quando a minha começa. Entende? Então, assim, a ética vista aqui não como um termo bonito de se falar, mas a ética aqui vista como um costume, como um modo de ser, como um comportamento, ok? E esse comportamento ele não pode ser egoísta, pensando só em sua satisfação individual, tá certo? Então vamos lá. Éticas naturalistas são éticas que se fundamentam nas leis da natureza. A ética naturalística diz que aquilo que é natural é correto e bom. Então, se é da natureza, então é correto, então é bom. Então, aí agora, calma, que nós vamos precisar aqui de uma claridade melhor sobre isso que é natural, né? É natural toda época de chuvas tem enchente. E essas enchentes, elas destroem muitos lugares. Mas é a ética da natureza. Ética no sentido do costume, do que acontece, do que é feito. Entenda? Então, é algo que acontece, é o modo de ser mesmo que é assim. Então, tá tudo bem, é ótimo, é bom. Opa, calma que a gente precisa ter cuidado em relação a esses aspectos. Então, nós temos, por exemplo, plantas entorpecentes, prestem atenção nisso, que prejudicam o ser humano, né? Prejudicam a sua saúde mental, cognitiva, prejudicam a sua saúde em relação à convivência familiar, né? Em relação à vida profissional. Prestem atenção. Mas é uma planta da natureza, né? Não, então não há nada de mal em eu fazer uso dessa planta, né? Então, assim, se é da natureza, né? Se é da natureza, então é correto e é bom. Opa, então precisamos analisar direitinho, tá certo? Ponderar. Eu acredito que a ética ela está dentro desse campo, né? Eu já citei aqui a questão de Spinoza, quando ele vai trazer toda uma conceituação, né, da ética. Mas antes de Spinoza fazer isso, nós temos aquilo que era a ética na Idade Média, né? Qual era o modo de vida, qual era o modo de ser, quais eram os padrões de comportamento ali defendidos e praticados na Idade Média. Quem é que podia estabelecer o que era certo ou errado, né? Então, a Idade Média ela tem esse período em que todo esse desenvolver do processo moral, né, de práticas, de costumes, que envolvia a comunidade, a sociedade, passava pelos regentes ali, né? Passava por aquilo que fosse beneficiar eles, né? Hoje não é diferente. A lei que prende um não é a mesma lei para prender outro, porque esse outro aqui faz parte deste grupo e neste grupo isso aqui para eles é permitido, é desculpável, é justificável aquilo que ele fez. Mas alguém que faz parte de um outro grupo já não tem o mesmo direito, né? Se eu faço parte desse grupo, eu posso dizer o que eu quiser, eu posso criticar quem eu quiser, né? Porque eu estou fazendo uso do meu direito, né? De liberdade de expressão.
Mas se outro, do outro grupo, fizer o mesmo, aí ele vai ser penalizado, percebe? Então, como ética diz respeito ao modo de ser, ao costume, ao comportamento, então existem grupos que vão ditar aquilo que seja ético, né? Aquilo que seja correto, aquilo que seja bom que se faça. Percebe? Quando nós estamos falando de ética, nós estamos falando de um campo bem mais amplo do que muitas pessoas elas se dão conta. Mas vamos seguir aqui, né? Mencionamos a ética humanista, mencionamos a ética naturalística, e agora vamos entrar naquilo que é, de fato, a ética religiosa, né? Uma definição bem simples, bem objetiva, quando diz são éticas alicerçadas naquilo que cada religião acredita ser moralmente correto, segundo a visão que possuem acerca do que é bom, favorável e agradável diante de uma divindade. Opa! Então, aí aqui agora, toda aquela conceituação, aquela adequação do termo ética, toda aquela compreensão do que seja a ética, né, na prática, que é o meu comportamento, a minha atitude, o meu modo de ser, o meu modo de definir o que é certo e errado, ok? Eu espero que tenha ficado bem claro. Aí aqui agora, dentro do campo, né, dentro do grupo de éticas religiosas, essa minha ética, ela é tudo aquilo que já foi definido, que já foi estabelecido, a ética propriamente dita, porém, aqui agora eu vou ter um peso maior. Por quê? Porque essa minha ética, esse meu comportamento, esse meu modo de ser, ele vai ter que ser favorável, ele vai ter que ser agradável, ele vai ter que ser bom diante ao Deus que eu proclamo, ao Deus que eu sirvo, né? Aos costumes da religião, do grupo religioso que eu faça parte. Percebeu? Como aqui agora eu estou pegando toda aquela contextualização histórica de definição, de aplicação de ética, e estou dizendo, olha, quem vai normatizar essa sua ética dentro da questão da ética religiosa, quem vai normatizar tudo isso é a divindade que você acredita, é o Deus que você clama, é o Deus que você serve, é o Deus que você obedece. Então, todo esse seu caráter, todas essas suas virtudes, né? Todo esse seu modo de ser vai ter que estar adequado, né? À perspectiva, aos ensinamentos dessa divindade, percebe? Então, é interessante que nós tenhamos essa compreensão. A ética cristã é classificada dentro dessa categoria de alternativa ética, mas, obviamente, ela não é a única. Existem muitas éticas religiosas não cristãs. Existem outras religiões que não são cristãs. E essas religiões, elas têm também o seu pano de fundo, que é o transcendente, o divino, ok? E essas religiões elas vão estar fundamentadas, baseadas de acordo aos seus padrões éticos em relação com sua crença às suas divindades ali, aos seus deuses ali. Percebe? Porque quando a gente fala assim, a ética cristã, bom, a ética cristã, dentro do conceito de crença, dentro daquela minha religião, né, cristã, então eu tenho os meus alicerces para fundamentar essa minha crença. E aí, aqui agora,
Se eu não consigo fundamentar essa minha crença, eu estou sempre cambaleando, eu estou sempre incerto, inseguro, né? Eu estou sempre indefinido. Opa, aí agora precisamos ter cuidado, né? Por quê? Porque já que eu tenho a minha prática religiosa, eu tenho a minha crença, eu tenho a minha divindade a qual eu sirvo, eu adoro, eu quero agradar, então todo o meu comportamento, toda a minha atitude, eu vou ter que basear, fundamentar no agradar a essa minha divindade, percebe? Então, mas ali pode isso, ali pode aquilo. Bom, você está onde? Percebe como a ética tem a ver com o meio em que eu estou inserido? Eu faço parte da religião tal. Ok. Essa religião tal, o que é estabelecido nela como padrão moral, como costume, como prática, né? Quais são? Então, assim, se você está lá, você vai ter que entender que você vai ter que viver de acordo aos princípios e valores daquele grupo, tá certo? Tem pessoas que às vezes ele está inserido em um grupo, mas ele não quer se subordinar ao que o grupo faz. Ele quer apenas satisfazer a vontade dele individual. Opa, então você saiu da ética religiosa e você está em uma outra ética, né? Você está na ética humanista, percebe? Então, a ética religiosa, ela vai ter por princípio não essa satisfação pessoal, eu estou aqui para me agradar, né? Para ser agradado por alguém. Não, não, não. A ética religiosa aqui, ela parte do princípio de que eu quero agradar. Agradar a quem? O Deus que eu sirvo. Percebe? Isso é importantíssimo que nós venhamos entender quando nós falamos de teologia, religião e ética. Então, olhando a ética dentro do contexto da minha religião, na qual eu estou inserido, então, aqui agora, eu, como participante daquele grupo, eu preciso estar enquadrado naquilo que seja o modo de ser, naquilo que sejam os costumes daquele grupo religioso onde eu estou inserido. É muito importante que nós compreendamos isso. Para os cristãos, qualquer forma de ética que não esteja fundamentada nas Escrituras é falha, inapropriada e deve ser rejeitada. Então, é bom que a gente tome um pouco de cuidado em relação a isso. Como eu disse, existe toda uma conceituação de ética, tá certo? Que é baseada naquilo que seja comportamento, atitude, certo e errado, ok? Então, a ética por si só já diz respeito a isso. Aí, quando eu entro para o campo da ética religiosa, aí aqui agora eu tenho, digamos assim, um agravante, eu tenho um ponto a mais. Por quê? Porque aí aqui agora eu quero agradar a uma divindade, ao Deus, que é o Deus venerado, adorado ali naquele na minha comunidade, né, naquele meu grupo religioso. Ok? Então, vamos seguir aqui os princípios da ética cristã. Os princípios da ética cristã são extraídos das Escrituras Sagradas. A Bíblia é a infalível, inerrante palavra de Deus. Ou seja, o próprio Deus se revelou nas Escrituras. Por isso, ela é totalmente inspirada e possui autoridade plena para exortar, corrigir, ensinar e guiar o homem no modo de vida de acordo com a vontade do Senhor. Opa! Então, a ética, ela diz respeito a um modo de vida. Ok. E essa minha ética que eu pratico,
ela é uma ética religiosa. Por quê? Porque ela é estabelecida, definida por aquilo que são as Escrituras Sagradas, né? O meu modo de ser, o meu modo de viver vai ter que ser condizente àquilo que a palavra de Deus me traz como orientação. Por quê? Porque o que eu quero com a minha atitude, com o meu comportamento, é agradar o Deus que eu sirvo. Então, a Bíblia, ela vai ser ali a minha fonte de informações em como eu vou me comportar, em como será o meu modo de ser, né? De ser, o que eu vou fazer, por que eu estou fazendo, para que eu estou fazendo, né? A ideia de se devo ou não fazer gira em torno disso, que seja aí a vontade de Deus ser agradada, né? Ser realizada, ser feita. Então, a ideia de ética e de moral passa por obedecer a esses princípios estabelecidos, a esses valores estabelecidos, né? A, a ética religiosa, ela diz respeito em agradar a vontade desse Deus, percebe? E Jesus vai fazer isso quando ele está ali no jardim e ele ora dizendo, Pai, ó, se possível for, passe de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Percebe? Então, quando você entende que a ética é um modo de ser, é um modo de viver, né? E esse modo de ser, esse modo de viver, ele precisa estar adequado à vontade de Deus. E essa vontade de Deus, ela é expressa pela sua palavra, as Escrituras Sagradas. Então, as Escrituras que vão nortear, né, todo esse meu modo de ser e modo de viver. Ok? Então, eu espero que esteja ficando bem claro aí essa parte. Eu quero ler aqui mais um ponto, né? Em segundo lugar, a ética cristã reconhece que o homem falhou em obedecer a Deus, percebe? Então, assim, primeiro ponto, primeiro aspecto da ética cristã, eu quero obedecer esse Deus, eu quero fazer a vontade desse Deus, ok. E para fazer a sua vontade, eu tenho como bússola, eu tenho como base instrutiva as Escrituras Sagradas. Ok. Segundo ponto, aqui agora, dentro da conceituação de ética cristã, eu vou admitir, né, eu vou reconhecer que o homem falhou em obedecer essa vontade de Deus. Né? Quando Deus lhe deu uma ordenança, ele precisava viver, ele precisava se adequar àquilo que Deus estabeleceu, aos limites que Deus estabeleceu, né? Qual era esse limite? Ó, dessa árvore você não come, né? Ok? Então, ele quebrou sua lei moral, assumindo uma posição de total rebelião contra o Criador. Dessa forma, o homem não se encontra mais num estado moralmente neutro. Sua natureza é caída e inclinada ao mal. Percebe? Todas as suas decisões naturais são influenciadas pelo pecado. Por isso, ele não pode naturalmente desejar, amar e cumprir aquilo que é espiritualmente bom diante de Deus. Ao contrário, sua ética natural sempre está fundamentada em propósitos egoístas que contrariam a vontade de Deus. Então, por que eu preciso da orientação das Escrituras Sagradas? Porque são essas Escrituras que vão revelar para mim
qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é o que eu quero fazer, agradá-lo, né? Então, eu vou ter que ter essa instrução, esse ensinamento, eu vou ter que descobrir qual é essa vontade. Então, eu só posso fazer isso com base nessas escrituras e auxiliado, ajudado pelo Espírito Santo, né? Que nós falamos, o primeiro aspecto aqui da vida cristã é justamente a atividade, né? Do Espírito Santo, o Espírito Santo agindo, né? O Espírito Santo conduzindo, auxiliando, guiando, conduzindo, né? Confortando, consolando. Então, sem esse auxílio, sem essa ajuda, né? Para que o homem, em sua natureza caída, consiga, ele não vai conseguir. Por isso, que quando nós falamos da questão de salvação, não é um produto humano, não é o homem produzindo a salvação. Não, muito pelo contrário. Ele vai estar subordinado, ele vai ter que aceitar a salvação que lhe foi ofertada. Entende? Então, isso é muito pertinente aqui. A ética cristã e a obra da redenção. A ética cristã se baseia no fato de que Deus providenciou uma solução para o problema do pecado. Ele enviou seu próprio filho, ao mundo para resgatar o homem morto em seus delitos e pecados. Então, o Espírito Santo aplica a obra da redenção no homem, através da regeneração. O homem é feito nova criatura. Ele é ressuscitado de seu estado de morte espiritual para uma vida de comunhão e paz com Deus. Então, percebe que isso é um processo. Aí, como nós estamos falando de ética, baseado no conceito de costume, caráter, modo de ser, modo de viver, então, esse meu modo de ser, esse meu modo de viver, essas minhas inclinações, que trazem só a ideia de satisfação, de realização pessoal, né, de agradar a si mesmo. Então, aqui agora, ela vai ter uma mudança, uma transformação, né? Eu vou adotar uma outra ética. E qual outra ética eu estou adotando? A ética cristã, que é fundamentada nas Escrituras Sagradas. Então, o meu costume, o meu modo de ser, o meu modo de viver sofrerá uma transformação. Isso é interessante que nós tenhamos essa consciência. Eu vou começar aqui a encerrar para que nós venhamos abrir aí nossa interação. A aplicação da ética cristã. É verdade que a Bíblia não é um tipo de lista exaustiva que se refere diretamente e explicitamente a todas as situações de nosso cotidiano. Porém, de modo geral, ela fornece de forma clara e suficiente tudo o que precisamos saber para viver nossa vida diante de Deus e do próximo. Então, a ética cristã expõe os padrões absolutos das Escrituras e os aplicam, né, às mais diversas situações de nossas vidas. O padrão ético não cristão do mundo, seja qual for a alternativa ética adotada, sempre será falho e pecaminoso. Às vezes, diante de uma atrocidade, alguém pode dizer que faltou a ética. No entanto, isso nunca será verdade. Por que nós temos
a ética cristã nessa aplicabilidade? Eu falei agora há pouco que o ser humano, em sua inclinação natural, ele vai sempre pensar nele. Ele vai sempre querer satisfazer ele, né? O alvo dele é agradar a si mesmo, né? É beneficiar a si mesmo. Então, por mais que você encontre dentro daquele contexto não cristão, um ou outro indivíduo que tenha um comportamento ético, moral correto, é aquele indivíduo, percebe? Como a ideia de ética, ela precisa ser algo vivenciado em comunidade, então nós temos vários tipos de comunidades não cristãs, que eles têm as suas éticas, o seu modo de ser e de viver, porém, esse modo de ser e de viver nunca vai ser plenamente correto em relação ao agradar a Deus. Por quê? Porque esse agradar a Deus passa pela influência, pela orientação da palavra de Deus e do Espírito Santo. Percebe? Como não tem como você pegar toda uma contextualização da ética por si só, em sua natureza, no seu senso comum, como eu fiz no começo da aula, e tentar viver por essa conceituação, sem trazer isso para que a palavra de Deus direcione, conduza, oriente, entende? Então, por isso que nós trazemos essa pontuação em relação ao ser humano não conseguir fazer isso, em relação à ética cristã. Ele só vai conseguir fazer isso se ele estiver subordinado às Escrituras e influenciado, conduzido, direcionado pelo Espírito Santo, né? Para que ele possa agradar a Deus de forma mais condizente. Eu não vou usar aqui a palavra perfeita, nem vou usar a palavra perfeita, né? Para que ele possa servir a Deus de forma perfeita. Nem vou usar esse termo, né? Eu vou usar o termo mais condizente, mais adequado, né? Para que a gente entenda que o ser humano, em sua natureza, ele não conseguiria fazer isso com méritos estritamente próprios. Lógico, tem a atitude dele, tem a decisão dele, né? Em querer fazer aquilo, lógico, óbvio, mas ele de si mesmo, sozinho, não conseguiria, né? Ele pode ter um comportamento ou outro que seja bom em relação aos outros, em relação à comunidade, mas, no geral, dentro daquilo que é o grupo, a comunidade, não tem como conseguir ter essa ética sendo praticada sem a orientação da palavra de Deus. Aqui nós temos um assunto, né, em relação à dicotomia e à tricotomia, tá certo? Independente da crença, nós estamos falando da ética religiosa. Aí aqui agora, dentro de cada religião, vai ter a sua ética, vai ter os seus pontos fundamentais ali de crença, ok? Não se esqueçam disso. Daquilo que vai nortear os costumes e as práticas ali. Mas seria oportuno aqui dizer que existem dois grupos dentro da antropologia bíblica, que, para fins didáticos, chamaremos de dicotomistas e tricotomistas. Os primeiros reconhecem que o homem tem duas partes, uma física e material, né? O corpo. Outra espiritual, não tangível e palpável, a alma e o espírito. Para eles, a alma e o espírito se referem à parte imaterial do homem, não havendo distinção entre eles.
pois são a mesma coisa. Já para os tricotomistas, há uma clara distinção entre a parte material e a parte imaterial, mas também entre a alma e o espírito, pois não são a mesma coisa. Essa é a visão tricotomista, né? Alma é alma, espírito é espírito. Eles fazem parte, eles compõem, melhor dizendo, eles compõem a parte imaterial do homem, ok, mas elas são divisíveis. Essas duas partes, corpo e alma, são divisíveis. A alma é uma coisa e espírito é outra. Pois não são a mesma coisa. Tanto o primeiro grupo quanto o segundo se baseia em textos bíblicos, né? Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que independente daquilo que um vai acreditar ou outro vai acreditar, nós temos como norte o agradar a Deus, o servir a Deus. Então, existem algumas questões, teologicamente falando, que aqui vai ficar no campo do debate, da discussão. Ok, mas isso aqui vai interferir naquilo que é agradar a Deus, né? Percebe? Existem pontos discordantes, existem costumes diferentes, ok. E isso interfere naquilo que é agradar a Deus? Então, é bom que se faça essa pergunta. Se isso não interfere o agradar a Deus, então vai continuar no campo da discussão. Vai continuar. Quando nós falamos de trindade, por exemplo, né, nós citamos aí nos textos, é uma discussão que começou lá no segundo, terceiro século e está até hoje, certo? Se é correto usar o nome trindade, se é um termo que nem aparece na Bíblia, enfim, percebeu como é um ponto discutível aí há séculos e vão continuar discutindo ainda aí. A pergunta é, isso altera alguma coisa no agradar a Deus? Né? Então, essa seria a pergunta. Todas as decisões que o homem toma se enquadram numa forma ética. Foi dessa forma que até mesmo os eventos mais tenebrosos de nossa história foram justificados por quem os cometeu. Foi assim com o nazismo e os demais casos de genocídio. As grandes guerras também foram fundamentadas em alguma alternativa ética, né? Lembrem, termo ética aqui, dentro do conceito de agir, de fazer alguma coisa, ok? Então, alguém estava acreditando fazer o certo, né? Quando ele tomou aquela decisão de fazer a guerra, né? Se você fosse conversar com Hitler, Hitler ia dizer que ele estava certo, né? Ele queria um povo exclusivamente puro em relação à sua genealogia e à sua descendência posterior, né? Percebe? Mas espera aí, essa ética dele, ela prejudicou a comunidade, prejudicou outras pessoas, interferiu no modo de vida de outras pessoas? Então, espera aí. Não, pela minha ética eu posso fazer isso. Não, mas aqui agora calma, calma, né? Que com base nessa decisão daquilo que é certo, daquilo que é correto, daquilo que é bom para mim, muitos cometeram atrocidades, né? Eventos tenebrosos se desenrolaram com essa concepção, né? De que é certo para mim. Eu acho que é certo, então eu vou fazer. Opa, né? Calma, que a sua ética ela tem que estar ponderada, equilibrada com as consequências que esse seu comportamento vai trazer. Atos como a defesa do aborto, eutanásia e ideologias que procuram
ocupar a instituição da família, também seguem princípios de formas éticas não cristãs, sejam elas humanistas ou naturalistas. Essas formas éticas facilmente introduzem seus valores egoístas, individualistas, né? Materialistas e relativistas na sociedade. Ou seja, eu quero impor para você aquilo que eu acho que está correto para mim. Eu faço, eu gosto, então você não é apenas obrigado a respeitar a minha decisão de gostar e de praticar. Você vai ter que praticar também, né? Eu vou ter que influenciar você. Se você não faz o que eu gosto, se você não defende o que eu defendo, você está errado, né? Você não merece nem existir. Percebe como as ideologias hoje se fundamentam nisso? Por isto, os verdadeiros cristãos, eles rejeitam todas essas alternativas éticas. Então, a única ética que pode ser plenamente absolvida e praticada pelo cristão é a ética que brota, que nasce fundamentada naquilo que são os princípios, os valores da palavra de Deus. E enxergam na ética cristã o conjunto dos valores morais exigidos por Deus aos homens, independentemente de sua cultura ou época. Esses valores são imutáveis e absolutos, mas deve ficar claro que a ética cristã não é algo que concede ao homem uma forma de salvação ou justificação própria. A ética cristã é aplicada na vida do cristão como uma forma de gratidão, né? Ele foi salvo pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo, e agora deseja viver sua vida com uma conduta que agrada a Deus. Percebe? Então, ética tem a ver com esse modo de ser, esse modo de viver, e esse modo de ser, esse modo de viver baseado naquilo que a palavra de Deus vai trazer como princípios e valores, né? E aqui agora, aí onde está a questão, e aqui eu encerro a minha fala para nós abrirmos a nossa interação. É aí onde está a grande questão. As pessoas, elas veem na religião um fardo, um peso, costumes humanos, as doutrinas, enfim, né? Só que, na verdade, esse costume, esse modo de ser, esse modo de viver necessita ser uma atitude voluntária de gratidão, né, de satisfação pela mudança que Deus causou na minha vida. Percebe? Eu agora quero agradá-lo. Para agradá-lo, eu preciso viver na contramão de várias outras éticas existentes que dão ao homem os seus direitos, né? Seus direitos. Não, eu aqui agora vou me sujeitar a Deus através dessa palavra, dessas escrituras, através desses ensinamentos, através dessas doutrinas bíblicas que vão me conduzir, né, a esse caminho de agradar a Deus, ok? Então, nada que eu faça vai produzir em mim salvação, mas eu fui salvo mediante a fé em Jesus Cristo. Então, eu vou me comportar de forma que agrade a Ele, e isso em gratidão pelo que Ele me fez. Amém? Então, que Deus abençoe. Eu espero que tenha sido aí uma aula proveitosa para todos vocês.